Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso tema é o que fazer com as raízes aéreas? É uma dúvida de uma amiga, o nome dela é Leninha Araújo. Um beijo, querida, muito obrigada. E você, o que você faz com as raízes aéreas? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você já gostou, deixe seu like aí e vamos lá. O que você faz com as raízes aéreas? Vocês cortam as raízes? Vocês quebram as raízes, colocam para dentro? O que vocês fazem? Ou vocês deixam elas crescer à vontade? Deixa aí nos comentários. Então, pessoal, como muitas pessoas são iniciantes, eles têm essas dúvidas que são tão simples para muitas pessoas, né? Como as orquídeas epífitas, como asfal, denfal, cattleya e muitas outras, essas que a gente compra plantada nas casquinhas, são orquídeas epífitas, quer dizer, que nascem na árvore, elas crescem na árvore e não na terra. Então elas têm essa característica de sair as raízes, por mais que o vaso esteja bem confortável para elas, que seja um replante novo, muitas vezes, olha aqui, ó, sai as raízes. Porque sai atrás de luz. Elas também fazem a fotossíntese através da raiz. Por isso, elas querem luz. Mas a gente tem que fazer de tudo para mantê-las lá dentro. Porque elas não estão na árvore. Então, o que eu faço para manter as raízes dentro do vaso o máximo possível? Tem a forma de plantar para você manter as raízes dentro do vaso o máximo possível. E tem forma que você planta que as raízes já saem direto para fora. Por que plantar a orquídea para manter o máximo dentro do vaso? Se as raízes são epífitas. Então, no período da chuva, tudo bem. Se você tem um ambiente bem úmido, tudo bem ter muitas raízes aéreas. Mas quem cultiva orquídea no local que tem o período seco, muito seco, e não tem como manter uma boa umidade ambiente, as raízes aéreas sentem muito. Por mais que você rega o vaso, que tenha umidade aqui, mas as raízes aéreas ficam fininhas. Essa aqui é do ano passado, né? Ficam fininhas por falta de umidade. Então, se eu plantar uma orquídea do jeito que as raízes saem, assim que começa a brotar raiz, vão toda para fora, sua planta vai ficar desidratada, se você não tem um bom ambiente aí bem úmido. A gente pode fazer o truque também de manter a umidade ambiente, mas eu procuro plantar de forma que fique o máximo no vaso, porque assim eu mantenho minhas plantas bem... Manter as plantas bem hidratadas no período seco. Uma planta deste tamanho, vocês imaginam o tanto de raiz que precisa para ter uma boa hidratação no período seco? Depois eu vou mostrar de perto para vocês esse vaso, para vocês verem o tanto de raiz que tem aqui dentro. Tem gente que fala assim, orquídea, quanto menos substrato, melhor. Depende, se você vai plantar no substrato inerte, num vaso desse tamanho, o tanto de substrato não importa. Se é muito, melhor ainda. Se é pouco, vão ficar com sede no período da seca. Porque elas crescem bastante, né? As raízes crescem, as plantas crescem. Então, muitas vezes a gente planta nesses vasinhos pequenininhos assim, ó. E as raízes ficam todas para fora, sentem muito no período da seca e descarta as folhas. Essas folhas aqui, o ano passado deu uma amarelada por causa da sequidão que teve aqui, né? Foi 120 dias sem chover. Mas começou a chover, ela voltou a ficar mais hidratada e não descartou. Porque ela tem uma boa reserva aqui embaixo, que é esse cesto de lixo. Eu não furo os vasos. Aqui tem uma reserva, é como se fosse uma semi-hidroponia na PET, gigante, né? Mas aqui é um cesto de lixo. Então ajuda bastante a manter as plantas bem hidratadas. Quanto mais raiz no vaso, melhor. Então vamos lá ver essa daqui, ó. Como eu plantei essa orquídea. Essa daqui, pessoal, vai ter raiz dentro do vaso. Que eu plantei ela um pouquinho abaixo, ó.
Quando as raízes for desenvolvendo bastante, eu vou colocar mais carvão em volta ou casca de cajá e pôr um pouquinho de esfagno por cima. Assim elas vão descendo pro substrato. Assim eu fiz com essas aqui, ó. Com essa e outras também. Ó, o rizoma está lá embaixo. Por isso tem muitas raízes lá dentro, ó. Muitas mesmo. Ó. Tem umas raízes aéreas, bastante também, que ela foi crescendo, né? Olha. Ela está com uma haste florindo, outra para liberando botões, a outra já tá terminando, né? A floração e vem outra haste. Que outra nova, ó. Olha dentro como está. Cheinho de raiz. Isso na borda. E lá no meio também tá cheio. Olha aí. É difícil, né? Aqui é muito apertado. Ó. Todo cheio de raiz. Então, Enildo, o que fazer com as raízes aéreas? Você procura manter um ambiente aí bem úmido, no período da seca, né? Coloca plantas terrestres embaixo das plantas, das orquídeas. Joga água no chão. Eu jogo muita água no chão na varanda, no período muito seco. E além disso, a gente pode vir com um borrifador, fazer isso. Todo dia regar a orquídea? Não, eu reguei antes de ontem. As raízes aqui dentro estão verdes, então eu não vou jogar água aqui dentro. Se eu ficar jogando muita água aqui dentro, vai apodrecer a orquídea. Eu venho só aqui, ó. E vou hidratando essas raízes. Assim elas ficam o ano todo cheias de coifas, quer dizer, as pontinhas. Nós estamos no período da chuva. Essas aqui estão sem coifa, de tanto eu mexer com elas, né? Que ultimamente tenho feito bastante vídeo com elas. E nas folhas eu posso jogar água? Pode. Aqui embaixo, ó. Não é em cima do rizoma, aqui embaixo posso. É isso que eu faço no período da seca. Venho aqui de manhãzinha ou à tardinha e rego quando o substrato estiver seco, tá? Dependendo da época, eu rego até todo dia, mas tem época que não, eu observo. Vem aqui, ó, jogo uma aguinha, já ajuda, só nas raízes de baixo. Esse cesto aqui, gente, é ótimo, porque você vê a hora de regar, você olha lá dentro, vê as raízes, tiver verdinho, não precisa regar lá. Mas as daqui eu venho e, ó, dou uma borrifadinha. Entendeu? Nada de jogar em cima do rizoma, porque senão eu vou ter problema de podridão. No período da seca, até que evapora rápido, né? Mas como eu estou fazendo no período da chuva, e mesmo no período da seca, não é sempre que eu jogo em cima do rizoma. Entendeu? Agora, se você tem aí uma catleia enorme, que já tá com vários pseudobulbos fora do vaso, aquele monte de raízes aéreas, elas também sentem muito, aí sim você pode fazer o replante. E asfalto, tem como fazer um procedimento delas para colocar a raiz de volta para dentro? Eu faço a renovação. Quando a minha orquídea fica bem grande, começa a cair todas as folhas, fica feinha, né? Coisa rara acontecer. Mas eu faço. Essa daqui eu fiz o ano passado. A renovação dela. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Fiz a renovação e ela está aqui já florida, não senti nada. E a gente ainda tem cakes, né? Se você tem uma orquídea aí, phalaenopsis, que estão com as raízes todas de fora, tem só 2 parzinhos de folha lá em cima, aquele rizomão enorme, um tamanho assim, ou um tamanho assim. Só aquele pauzão, você vai plantar de novo? Se você for plantar novamente uma orquídea que está com rizoma enorme,
e enterrar lá dentro do substrato para ela ficar bonitinha aqui em cima, você vai matar a sua planta. É melhor fazer a renovação, ok? Se você precisa de fazer a renovação, diz aí que eu deixo o link para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido aí essa minha forma de manter as orquídeas com as raízes fora do vaso e mantê-las bem hidratadas. Deixa aí os comentários de vocês e seu like para ajudar o canal, ok? Eu agradeço a todos pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo, se Deus quiser.